Radio France Internationale. E a segunda parte da emissão aqui na antena da RFI em português. Esta segunda-feira temos a rubrica Desporto com a assinatura de Marco Martins. Mas antes ouvimos a convidada de Liliana Henriques sobre a visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi à Europa. Convidada. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi iniciou esta segunda-feira um périplo europeu de 3 dias, cuja primeira etapa em Berlim é eminentemente económica, com encontros com o chefe do executivo alemão e com operadores económicos, a Alemanha sendo o principal parceiro europeu da Índia. Na segunda etapa da sua deslocação, Modi estará amanhã na Dinamarca, onde vai participar na segunda Cimeira Índia-Países Escandinavos, um encontro virado para questões ambientais, e no seu último dia de visita, o chefe do governo indiano deverá passar por Paris, onde será o primeiro estadista estrangeiro a ser recebido por Emmanuel Macron desde a sua reeleição há uma semana. Esses 3 dias de visita acontecem num contexto internacional extremamente perturbado pela guerra na Ucrânia, com a Índia a adotar uma posição de neutralidade a nível das instâncias internacionais. Esta visita acontece igualmente num contexto em que a Índia, confrontada com dificuldades económicas e sociais, procura reforçar os elos com os países da União Europeia e, nomeadamente, com a Alemanha, como não deixa de evidenciar Janira Couto, investigadora da Escola Prática dos Altos Estudos de Paris. Efetivamente, para Modi, ela é extremamente importante, porque já há cerca de 2 anos que Modi e o seu governo enfrentam um certo número de manifestações e de ações muito duras do ponto de vista da política interna da Índia a nível dos agricultores. Os agricultores, como sabem, levaram a cabo uma guerra dura de resistência contra o governo durante mais de um ano e ganharam sobre diversos pontos. Portanto, a situação económica é extremamente complicada na Índia, não só devido à epidemia, mas devido justamente às medidas extremamente ditatoriais tomadas pelo governo de Modi em relação à gestão económica e à gestão agrícola de diversas províncias e de estados da própria Índia. Portanto, a contestação interna leva também a uma crise económica indiana e eu penso que Modi vem justamente, inclusivamente ao seu principal interlocutor, a Alemanha, pedir algum apoio e alguma ajuda a diversos níveis. Entretanto, a segunda etapa desta visita passa amanhã pela Dinamarca, onde Narendra Modi vai marcar presença na segunda Cimeira Índia-Países Escandinavos. Portanto, na ementa desse encontro há vários assuntos: há a retoma económica pós-pandémica, as mudanças climáticas, a inovação e a tecnologia, as energias renováveis. Esta agenda combina pouco com o facto da Índia ser um dos países que continua a basear a sua política energética no carvão. Exatamente, mas, portanto, aqui a presença do Modi na Dinamarca é, por assim dizer, unicamente simbólica, para mostrar que a Índia se interessa por esses problemas, que a Índia não quer estar ausente da tribuna internacional em que se pretendem, em que se estão a tomar, embora de maneira dispersa, medidas concretas para resolver a questão do desequilíbrio climático. Aqui a presença do Modi é puramente simbólica, porque, como acabou de dizer, a política da Índia em relação ao clima tem sido particularmente negativa ou particularmente desastrosa. É claro que nós podemos também defender sermos assim um pouco advogados do diabo, não é verdade? Em relação a esta política governamental indiana, porque a Índia, com a população que tem, com os problemas estruturais que tem, com a burocracia que tem a nível de cada Estado, a Índia não tem grandes meios atualmente de lutar contra o problema do desequilíbrio climático, inclusivamente de implantar
novas políticas energéticas a um nível ou a uma escala muito grande. Não tem. Ora bem, isto não quer dizer que não tenham sido tomadas iniciativas na Índia ultimamente, e têm sido tomadas iniciativas, por exemplo, em diversos estados, a nível da criação de verdadeiras reservas e quintas para o estabelecimento e criação de painéis solares, para implantar uma energia renovável através desses painéis solares. Algumas iniciativas têm sido tomadas a nível da poluição extraordinária das grandes cidades, como Nova Delhi, sobretudo, e Mumbai, mas, evidentemente, há aqui na Índia um problema de escala. Quer dizer que é um problema ligado à demografia que não tem sido verdadeiramente controlada nos últimos 30 anos e, portanto, a Índia não tem atualmente meios concretos para implantar uma política de modificações e de melhoramento a nível das energias, da implantação das energias renováveis, como países de pequena dimensão e com pequena população o podem fazer. Portanto, o problema é muito, muito complicado. Evidentemente, eu quero reafirmar que iniciativas têm sido tomadas na Índia, porque há uma sensibilização, sobretudo nas camadas mais jovens e urbanas da população, sobre o problema dos recursos. Por exemplo, pense-se na mobilização que tem sido feita na Índia a propósito da escassez da água e do problema da utilização e do emprego da água nos grandes centros urbanos e nas grandes cidades. Portanto, dizer que a população indiana não está sensibilizada à questão das necessidades de medidas para uma transição mais ecológica, nos centros urbanos pelo menos e nas camadas mais jovens, ela até o está. A questão é que o aparelho de Estado tem uma inércia muito grande e, além disso, a política governamental do partido no poder não foi de maneira nenhuma virada para as questões climáticas como sendo uma questão prioritária. Entretanto, a terceira etapa da visita de Narendra Modi à Europa é aqui em Paris. O que é que está em jogo nessa etapa em Paris? Eu penso que basicamente é como na questão da Dinamarca, é uma questão de presença simbólica da Índia para mostrar a Índia há um problema de imagem e, portanto, o governo indiano, que tem sido conotado com posições radicais do ponto de vista político, ora bem, tem-se tratado para o governo indiano de melhorar essa imagem. Portanto, eu penso que a viagem a Paris é mais na base do prestígio e na base de poder mostrar que a Índia continua a ser um autor no conjunto das nações que contam. E nada melhor do que a França, com um presidente muito recentemente reeleito, para mostrar e para afirmar e para sublinhar essa constância dessa presença da Índia. E, portanto, a visita é mais de prestígio diplomático do que propriamente de resultados concretos, embora, evidentemente, possa haver outras transações menos públicas, tais como venda de armamento, tais como programas de trocas mútuas com a França, que continua a ser considerado, do ponto de vista técnico, como um interlocutor muito fiável para a Índia. Esta visita também tem por objetivo situar-se como alternativa relativamente ao bloco Rússia-China, uma vez que a Índia é o principal rival a nível regional da China. Com certeza, concordo plenamente com essa análise. Eu penso que há aqui nesta viagem também, globalmente, uma tentativa de reposicionamento da Índia em relação à Europa, à União Europeia e, de uma maneira geral, a todo o Ocidente, digamos, de um modo geral, para mostrar que não está totalmente solidária justamente com aquele grupo Rússia-China, até mesmo porque há um conflito quase secular entre a China e a Índia. Alguns não se lembrarão, mas nós lembramos
da situação de guerra, não é verdade, conflitual e com os problemas de fronteiras que são efetivamente importantes. Portanto, há aqui, sem dúvida, uma tentativa de mostrar que a Índia não rompe completamente com a dinâmica das suas trocas privilegiadas com a China ou com a Rússia, mas que há um limite. O alinhamento da Índia, neste contexto, a mensagem é: o nosso alinhamento não é a 100% com a China e com a Rússia. Era Janira Couto, investigadora da Escola Prática dos Altos Estudos de Paris.